Olá! Estamos aqui com um projeto explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. Esse mês, o tema vai tratar da arte de amar em tempos de descarte. E hoje nós vamos começar falando que as pessoas não são objetos. Eu começo indicando a leitura de um livro. O livro se chama Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, obra psicografada por Divaldo Franco. E eu vou começar fazendo a leitura de uma passagem do primeiro capítulo que diz assim: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina, ou seja, foi o amor que criou e continua criando tudo que existe no universo. E o amor que faz manter, que dá a manutenção, né? Que dá a manutenção no universo. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Ou seja, quanto mais a gente age no amor, mais essa força se amplia, criando uma fortaleza maior sobre essa atmosfera fluídica do amor, sobre a intenção do amor, sobre o sentimento do amor. E aí continua, mas se agiganta na razão que mais se doa. Porque amar é servir. Então, vivenciar o amor significa doar. Quanto mais eu dou, mais o amor se agiganta. Imagina então, né? O quão esse amor nos envolve em fortaleza vital, já que é o amor que cria, já que é o amor que mantém. Quando eu atuo no amor, eu fico vivenciando esse processo de retroalimentação da força que me cria, da força que me mantém, que se agiganta, me trazendo cada vez recursos também mais poderosos frente à vida. E aí ela diz, o amor fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Ela usa a palavra fixa-se, né? Quer dizer, quanto mais ato de amor eu tenho, mais ele vai se enraizando em mim, fazendo parte cada vez mais dos meus automatismos, dos meus padrões. Mas é o exercício, é a repetição. E aí passa mais algumas falas de Joana, e até que chega na seguinte fala: o amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não nas gratificações que o amado oferece. O maior desafio que nós temos hoje com relação ao amor é justamente vivenciar esse desprendimento. Porque nós associamos o amor a receber. Minha mãe acordava de madrugada para cuidar de mim. Então ela me amava. Mas percebe que o amor que a minha mãe sentiu foi servindo. Ocorre que eu inverto isso. A minha relação de amor com a minha mãe é porque ela me serviu. E aí eu quero retribuir a esse amor. Isso não é servir, não é doar. Isso é barganha. Eu dou porque eu recebo. E a gente começa a ter uma relação com a sociedade de competitividade, quando, na verdade, a proposta da vida é que construamos uma relação de cooperação.
Cada vez mais a gente enxerga hoje falas, leituras, orientações que dizem que você só deve andar com quem faz o que você aprova, você só deve ter ao seu redor pessoas que concordam com você, que você só deve colocar dentro da sua casa pessoas interessantes. Um sistema que está te ensinando a construir relações utilitaristas. E nós estamos usando as pessoas como objeto de satisfação dos nossos desejos. Cada vez mais. A começar pelos aplicativos de relacionamento, pelos aplicativos de compras, que nós temos acesso fácil hoje na nossa mão, num celular. Em que a gente entra, não gostei, passa, não gostei, passa. Isso eu gostei, favorito. Aí eu vou favoritando os que eu gostei e depois eu penso o que eu faço com isso. Quando nós estamos falando até de relacionamento, se você participa de um aplicativo de relacionamento, você vai estar lá favoritando ou selecionando, convidando para dar match, essas coisas, né? E aí você desenvolve um diálogo. Se num determinado momento essa pessoa não te agrada, não atende ao que você deseja, o que você faz? Cancela. Gastar energia aqui, vou para o próximo. Estamos tratando as pessoas da mesma maneira como nós tratamos os produtos das lojas que nós entramos no site e decidimos se a gente vai adquirir ou não. Nós estamos faltando com a responsabilidade relacional. E eu não estou só me referindo a relações afetivas. Estou me referindo a qualquer tipo de relação. Nas empresas, por exemplo, nós estamos cada vez sendo mais chamados a ter uma gestão humanizada. Porque nós não podemos ficar tratando as pessoas como se fossem objetos de satisfação de um CNPJ. São seres humanos, são inteligências em ação. Uma empresa não existe sem essas inteligências. Então nós precisamos ter um relacionamento sadio, respeitoso e justo. Assim também é na relação familiar, na relação com os amigos, numa relação de serviço, de prestação de serviço, onde eu como cliente te devo respeito e você como fornecedor me deve respeito. Mas nós estamos com tantas opções de satisfação dos nossos desejos que estamos tratando uns aos outros como servos que não são humanos. Quer dizer, eu desconsidero as emoções que existem no outro, eu desconsidero como eu estou provocando as emoções no outro, o que eu estou cativando no outro, o que eu estou influenciando. E aí eu dou conforme me convém, se eu recebo e me satisfaz, eu mantenho essa troca, se não me satisfaz, eu ignoro. Estamos aí até com uma prática conhecida pela geração mais jovem agora, que chama ghosting, que é a conduta em que as pessoas se relacionam e, de repente, elas somem. Sem um diálogo, sem uma explicação, sem um posicionamento sobre o que leva as pessoas às decisões. Eu acompanho, por exemplo, empresas que a área de RH está tendo que ir atrás dos profissionais que abandonaram o posto de trabalho para que consigam fazer um distrato contratual. Porque aquele profissional, por seus motivos, decidiu não mais continuar na relação com aquela empresa e esse profissional simplesmente some, sem responder mensagens, sem ligar, sem nem dar uma satisfação. É a esposa
que sai de casa sem um diálogo, é o marido que abandona a família sem um diálogo, é o amigo ou a amiga que ignora a sua comunicação. São as pessoas que você inseriu na sua vida ou que você entrou na vida delas de alguma forma no dia a dia, nas relações, e de repente você não fala mais com ela. Por quê? Já parou para pensar o que isso fala sobre você? Usar as pessoas como objetos de desejos? Já parou para perceber que você está abrindo mão da maior oportunidade de desenvolvimento enquanto inteligência, enquanto espírito, já que é a relação com o outro que desenvolve em nós a inteligência moral? Quando você trata as pessoas como se fossem objetos de satisfação dos seus desejos, você está abrindo mão do sentido da vida, que é cooperar, que é servir, que é ser útil, que é amar. Por mais que ainda não saibamos amar como Jesus, por mais que não saibamos ter a caridade como uma prática da nossa natureza, que não consigamos perdoar todas as pessoas em todas as situações, ou compreender ou aceitar, porque nós estamos desenvolvendo essa habilidade, estamos aprendendo, não significa que a gente possa abrir mão de toda e qualquer responsabilidade que temos nas relações uns com os outros. É que a gente vem com tantas histórias de decepção, de dor, de frustração, de desengano, que talvez estejamos querendo fugir do risco, da possibilidade de vivenciarmos isso outra vez. E a fim de nos protegermos, estamos evitando. Eu não quero ter uma conversa difícil, porque eu não quero sentir desconforto. Eu não quero falar algo ao outro, porque corro o risco de escutar o que eu não quero ouvir. Eu não quero ter zelo e cuidado com o outro, porque requer esforço, energia, dá trabalho. Se você opta por agir assim, você começa a atrofiar a própria inteligência, desenvolvendo cada vez menos a habilidade da lida com a vida e da lida consigo mesmo. Porque vai chegar uma hora que, para fugir do desconforto, você não vai nem mesmo querer estar em si, o que vai ser impossível. E aí você vai precisar ingerir químicas, medicações que vão entorpecer as suas emoções de tanto que você não suporta sentir. Sinta. Você foi criado para isso. Você foi criada para isso. Nós fomos criados para que o fluxo das nossas ideias nos tragam interpretações e, a partir delas, a gente escolha como agir no amor. O amor é a fonte da vida. O amor é que nos dá manutenção. O amor é que nos fortalece. Então se encoraja. Fala o que você tem medo de falar e aproveita a oportunidade para desenvolver a habilidade da fala, da conversação, da escuta e do direcionamento. Sirva, ame. Se o outro não correspondeu, se o outro não te apresentou reconhecimento ou gratidão, significa que ele está na infância moral. Que ele não tem isso para dar, ele não sabe fazer isso, tamanha ignorância que ele tem, tamanho retardo de desenvolvimento que ele tem, se firmando no primitivismo porque não tem a coragem de assumir a frente da própria vida e seguir conforme espírito criado que foi.
ele é que está agindo num ato de desrespeito, de injustiça, de covardia, de ignorância ou agressividade, porque ele é assim. Mas e você? Porque se você começar a corresponder às relações conforme o outro age com você, perceba que você vai abandonar a sua própria personalidade, seus valores, sua inteligência para espelhar o comportamento do outro que é ignorante, do outro que ainda está na infantilidade moral, desperdiçando toda a sua história. Então, se encoraje em ser quem você é, em imprimir no mundo e nas relações as suas virtudes. E quando o outro te frustrar, não correspondendo ao que você deu de amor, você poderá ter a tranquilidade de dizer: que legal, eu amei. Eu verdadeiramente amei. Porque eu não pedi nada em troca, eu não exigi, não coloquei condições, premissas, eu fiz porque eu quis. Mesmo com o outro faltando com o que eu gostaria de ter recebido. Isso é amor. Do contrário, é barganha. Semana que vem a gente continua, então, a reflexão do tema deste mês. Até lá!